medida que a gente tem mais de 50% da população negra, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que refletir e se questionar, né? Se não há preconceito no Brasil, né? Por que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Né? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que os menores salários entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que entre as mulheres, por que quem mais morre são as mulheres negras? Né? Há diversos tipos de preconceito. Né? Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, né? Hoje nós vemos, né, mulheres no esporte, né? Mas quantas mulheres negras tem comentando esporte? Então, nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso? Boa tarde, está no ar o Donos da Bola de hoje e hoje é dia da consciência negra, dia importante para lembrarmos dessa entrevista marcante que foi a do técnico Roger Machado, hoje treinador do Bahia. Mas também hoje dia para falarmos dos reforços da dupla Grenal para 2020. Vamos conferir os destaques do Donos de hoje? O Grêmio já está pensando nos reforços para a próxima temporada. Grêmio e Renato já discutem a renovação e a continuidade não está assegurada. E assim como o Tricolor, o Inter também está de olho em 2020. Inter monitora o mercado em busca de reforços. Temporada 2020 já começa a ser planejada no Colorado. As novidades nos treinos da dupla Grenal. Faltando 5 jogos para Zé Ricardo. Será que esta vai ser sua última chance num grande clube? E o goleiro Marcelo Lomba, que pode desfalcar o Inter na reta final do Brasileirão. E o antigo Rei da América, que pode ficar no Grêmio em 2020, mas com um salário menor. Tudo isso aqui no Donos da Bola. E a gente começa falando do Grêmio. O Tricolor já sinaliza a busca por reforço em 2020. Aliás, quem falou sobre isso com bastante ênfase foi o próprio técnico Renato Portaluppi. A temporada de 2019 nem terminou e o Grêmio já planeja o 2020. E a principal preocupação não está em campo, mas sim do lado de fora. Todo ano é a mesma novela. O Grêmio quer a permanência de Renato. Renato não confirma que irá permanecer no Grêmio. Só que em 2019 existem ingredientes diferentes. Primeiro, o treinador não tem interessados públicos na sua contratação. Segundo, ele quer dinheiro. Não para si, mas para contratar. Digamos assim que a gente não vai abrir o cinto demais, como um Flamengo, como um Palmeiras. Mas o que eu posso garantir, se eu ficar, é que o cinto também não vai se fechar, não. Se fechar, aí sim. Aí pode ter certeza que pode contratar o treinador. A mensagem do treinador foi direta e sem rodeios. Abrir os cofres e reforçar mais do que esse ano é uma exigência. Mas se engana quem pensa que o Tricolor não gastou na atual temporada. Foram 7 reforços contratados, além de pagamentos para manter jogadores que haviam se destacado e não pertenciam ao Tricolor. Caso do Tassiano. E se depender apenas do discurso do presidente, Renato não terá com o que se preocupar, se resolver permanecer para o ano que vem. Sempre estarmos competitivos. A direção se preocupa com isso em dar os elementos para a comissão técnica fazer exatamente isso, sempre estarmos competitivos. Chega de gangorra. Mais investimentos, contratações que causem impacto. Fatores importantes para que o futuro do Grêmio seja definido de vez e que perguntas simples possam ser respondidas com verdades e não mais com brincadeiras. Queria que você pudesse pro Renato aí, se ele fica pro ano que vem. Essa pergunta já rola dos torcedores, Renato. Você que você vai com essa cara aí. Tá fechado, Renato?
E se falamos de reforços em um dos lados do Rio Grande do Sul, do outro lado não é diferente. Daqui a pouco tem Inter aqui no Donos e todas as novidades envolvendo os possíveis reforços colorados. Marcelo Salzano irá contar todas as novidades que estão por vir. Você vai conferir ainda a opinião dos nossos comentaristas sobre onde o Inter precisa buscar reforços para a próxima temporada. É já aqui no Donos da Bola. Porque agora, nesse momento, vou até a nossa redação, onde está a Mauri Dornelles, porque tem jogador do Inter, Mauri, que pode pegar gancho ainda por causa do Grenal. Tudo bem, Mauri? Tudo bem, Gabriel? Boa tarde para você, boa tarde para todos os telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. E exatamente o goleiro Marcelo Lomba pode ser desfalque do Inter nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Isso por causa daquela entrada sem bola no lance com o Luciano do Grêmio no último clássico disputado na Arena. O Lomba foi expulso direto naquele lance, sem mesmo cartão amarelo, e ele foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode levar mais de 5 jogos de suspensão, além da suspensão automática já cumprida. O julgamento está marcado para terça que vem, 10 horas da manhã. Ou seja, domingo contra o Fortaleza, o Lomba está garantido. O goleiro foi enquadrado nos quesitos praticar jogada violenta e atuação imprudente na disputa da jogada. É uma pena de 6 jogos de suspensão. De volta contigo, Gabriel. Então tá aí o Marcelo Lomba podendo ficar de fora deste Campeonato Brasileiro nessa reta final. Agora a gente faz a substituição. Sai Mauro Dornelles, entra Paulo Pires. Grande Paulinho, entrando agora para decidir e largar a pergunta para todo mundo. Qual é a pergunta do Paulinho de hoje, hein? Tudo tranquilo, Gabriel? Tudo pessoal, certo. Aquele abraço. Hoje na sala de comando da NASA, aqui de volta aos comandos aqui, né? Só para ter uma ideia, domingo tem o Inter contra o Fortaleza no Beira-Rio, 7 da noite. E a pergunta do Paulinho de hoje relacionada, obviamente, a esta partida. Ela já está na tela para você. Vamos conferir aqui a pergunta de hoje do Paulinho. Quero saber o seguinte, quem fez os gols da primeira vitória do Inter sobre o Fortaleza? Foi lá em 20 de outubro de 1976, no estádio Beira-Rio. Minelli era o técnico do Inter, 2-0 para o Inter. Já facilitei as coisas para o nosso telespectador aqui. Um dos gols foi marcado contra pelo Jorge Santos. Quero saber então quem fez o outro gol. Opção A, Falcão e Jorge Santos contra. Opção B, Jair e Jorge Santos. Opção C, Lula e Jorge Santos. Opção D, Valdomiro e Jorge Santos. Então, quem fez esse outro gol para o Inter? Foi o Falcão, foi o Jair, foi o Lula ou foi o Valdomiro? 992-24-12-20. Estou aguardando sua participação aqui no WhatsApp. 992-24-12-20. Daqui a pouco eu volto, Gabriel. Essa aí o Paulinho dificultou para você, viu? E participe da nossa enquete do programa de hoje. Vai lá no nosso perfil no Twitter, @DonosDaBolaRS. Em qual posição a direção colorada deve priorizar a busca por reforços? Nas laterais? No meio-campo ou nos atacantes? Vote e participe, porque a gente quer também a sua participação no nosso WhatsApp, com vídeos, com mensagens, no 519-9224-1220. Você pode acompanhar o programa ao vivo no Facebook e também os melhores momentos depois no YouTube. Acesse Os Donos da Bola RS. Vamos voltar com a Mauro Dornelles, porque um dos jogadores que já começou a conversar com a direção do Grêmio para ficar na próxima temporada é o Felipe Vizeu. E onde está o Felipe Vizeu, Mauri? O Vizeu está lá no Grêmio, né, Gabriel? Mas essa é uma boa pergunta. O Vizeu foi questionado na entrevista coletiva que deu ontem à tarde sobre isso. Ele tem contrato de empréstimo pela Udinese, da Itália, acabando agora em dezembro. Fala aí, Vizeu. Os meus empresários já entraram em contato e claro que hoje, sem dúvida, como eu falei pós-jogo, que a minha vontade, a prioridade é do Grêmio, sem dúvidas, até porque era um ano que eu vinha para jogar, fazer o meu melhor e acabei tendo um problema que foi a minha lesão, onde fiquei um bom tempo parado, mas dentro da normalidade. E claro que eu tenho muita vontade de ficar aqui.
e teve faixa de protesto contra a diretoria gremista e os jogadores colocada em uma avenida de Porto Alegre na última madrugada. A faixa cita o vice de futebol do Grêmio, Duda Creffi, e pede a saída do dirigente. Também foram citados Diego Tardelli, André, Léo Moura e Paulo Victor. De volta com você no estúdio, Gabriel. É a faixa de protesto também aí da torcida do Grêmio. E o Flamengo, ele embarca logo mais rumo a Lima, no Peru. E o apoio no último treino antes da viagem do Flamengo não faltou. Foram 38 anos de espera e, enfim, neste sábado, a história pode voltar a se repetir. A um passo de ser campeão brasileiro, o Flamengo almeja voos mais altos. A tão sonhada conquista da América. Claro que é uma semana diferente, é uma semana que passa todo o filme, né, do que a gente vive na nossa vida, de tudo que a gente passa. O clima é de contagem regressiva. Por aqui, o confronto contra o River Plate é considerado o jogo do ano. E por isso, toda a concentração é fundamental. Chegou a hora de acertar os últimos ajustes. Acredito que a partir de hoje ele vai começar a passar tudo o que há a respeito do time do River, em todas as questões táticas, técnicas. Após a chegada em Lima, no Peru, o Flamengo fará mais 2 atividades no centro de treinamento da Federação Peruana, além do reconhecimento do palco da grande final. Mas por achar que o time não terá privacidade no exterior, Jorge Jesus preferiu adiantar os treinos táticos aqui no Ninho do Urubu. E também para a gente treinar, né, no nosso CT, junto com as pessoas que estão juntos conosco em todo momento, né, desde do primeiro dia do ano. Afiar os detalhes, né? Eu acho que isso aí é o mais importante, que a gente consiga se preparar muito bem e que a gente possa chegar em Lima muito preparado para que a gente possa dar sequência nos treinamentos e no sábado estar o mais preparado possível. Uma das preocupações do rubro-negro é a famosa catimba argentina. Jorge Jesus já conversou com o elenco sobre o tema, em especial com o artilheiro Gabigol, que já levou 20 cartões na temporada. Nós sabemos primeiro da rivalidade que é Brasil e Argentina, da grandeza que é o jogo, uma final de Libertadores, então normal de ter bastante catimba, principalmente da equipe deles, pela forma como eles jogam. E se depender da confiança do zagueiro rubro-negro, a América já tem dono. O prazer em jogar uma final de Libertadores muito grande. Eu acho que se você tem medo de perder, você nunca vai conquistar. Agora, você lembra daquela entrevista do Eduardo Sacha que a gente passou ontem aqui no Donos da Bola? Falando da briga que teve com o Jorge, seu companheiro de time do Santos? Relembra aí. A minha vontade foi de na hora, ter dado um soco na cara dele, mas o profissionalismo na hora falou um pouco mais alto, porque eu sabia que se eu reagisse da forma que eu quisesse, ou de cabeça quente, eu ia acabar prejudicando demais a minha equipe. Pois o Paulo Autuori, superintendente de futebol do Santos, que inclusive garantiu que vai deixar o cargo no final do ano, conversou com a imprensa sobre essa treta que rolou lá no Santos, né, Mauri? Isso mesmo, Gabriel. O Autuori minimizou a polêmica declaração do Sacha sobre querer dar um soco na cara de Jorge e também a briga entre os dois jogadores. E negou que haja qualquer tipo de punição a Jorge, que teria provocado a briga. Vamos conferir. Não vai haver qualquer tipo de multa. São situações que no futebol acontecem, nós temos vários exemplos. Até busquei alguns aqui, não vou citar em termos éticos, mas eu acho que vocês também têm memória e têm arquivo para entender que são situações que passam. Não devem passar, mas passam, né? Agora, vamos falar do Internacional. O técnico Zé Ricardo tem mais 5 jogos no comando da equipe até o fim da temporada. Depois, Eduardo Cudê assume a partir de janeiro. E para o Zé Ricardo, será que essa é uma última oportunidade para se colocar no mercado dos grandes clubes? O Internacional tem a satisfação de apresentar como seu treinador, até 31 de dezembro desse ano, o Zé Ricardo. Ele chegou como um técnico tampão, enquanto Eduardo Cudê não se apresenta em 2020. Mas Zé Ricardo sabe da importância de bons resultados no Inter para dar prosseguimento à sua carreira. Desde o início
na nossa carreira, quando a gente escolhe ser treinador. Sabe que a nossa vida é marcada por desafios e um grande desafio poder estar envergando a camisa do Internacional. A vitória na estreia contra o Bahia por 3-2, além de dar fim ao jejum de gols do centroavante Paulo Guerreiro, trouxe esperança de dias melhores para o torcedor colorado. Os empates com o Atlético Paranaense em casa e a derrota no Clássico Grenal trouxeram mais uma vez as dúvidas sobre o time e também o técnico pelo desempenho nas duas partidas. A equipe parecia estagnada. Faltando 5 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, Zé Ricardo precisa de uma arrancada se quiser colocar o Inter, pelo menos, na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2020. Ele, quando pegou o Vasco, ele teve uma arrancada, colocou o Vasco na Libertadores. E no Botafogo, ano passado, a gente quase consegue também a Libertadores, ficou para a última rodada. Então teve 2 arrancadas boas. E para arrancar e seguir sua carreira, Zé Ricardo terá pela frente Fortaleza, Goiás, Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro. Uma última oportunidade para seu grupo nem próximo disso. Não creio que seja isso de última oportunidade dele. Vocês sabem como é que é a vida de treinador no futebol brasileiro. E independente de ser a primeira ou a última oportunidade, Zé Ricardo tem apenas um desafio: levar o Inter para a disputa da Libertadores da América em 2020. E amanhã, aqui no Donos da Bola, nós vamos falar mais sobre a situação de Jean-Pierre e Luan, os meias do Grêmio que, devido a lesões, estão fora desta reta final de temporada. Mas será que o Luan fica no Grêmio para o ano que vem? O que é que tem de especulação rolando, hein, Mauri? Gabriel, tem bastante especulação já surgindo nessa época do ano e uma delas envolve o camisa 7 gremista. Um dos papos que está rolando por aí nos bastidores é que o Luan aceitará reduzir seu salário para ficar no Grêmio em 2020. O atual contrato do Rei da América de 2017 vai até o fim do ano que vem. O jogador, que teve uma fratura por estresse no pé direito, está fora do restante desta temporada e só volta a jogar no próximo gauchão. Reserva em boa parte do ano gremista, fala-se então que o Luan vai aceitar uma redução nos seus ganhos para poder continuar na equipe gremista, Gabriel. Quem sabe o Luan permanece para a próxima temporada. Mas agora a Luciana tem um recado muito importante para você. Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo, Gabriel. Para você continuar aí no seu relacionamento, presta atenção. Chega de cansaço, insegurança na sua vida, na sua relação. Chega de desculpa. O Ativo, ele pode te transformar no homem moderno que você sempre sonhou. Não perca a oportunidade de viver momentos únicos, cheios de desejo e intensidade, com esse super estimulante sexual que age por vários dias no seu corpo para você aproveitar muito mais. E é indicado para homens de todas as idades. Sabe por quê? Porque ele não altera a pressão sanguínea. Então você que tem 50, 60, 70, 80, pode tomar o Ativo. Ligue 0800 003 1500 e olha, deu a louca na central do Ativo, queima total de preços. Aproveite essa oportunidade única. Nós já começamos a nossa Black Friday e tem descontos, gente, de até 30% nos pacotes promocionais e a parcelinha bem baixinha para não mexer aí no seu bolso. E o primeiro pagamento bem estendido e a entrega ela é sigilosa e grátis para todo o estado, onde você estiver. Tá no litoral, tá na serra, tá aqui na região metropolitana? Liga 0800 003 1500, mas liga agora, porque você comprando Ativo ainda ganha um presentaço. 0800 003 1500. Ativo é você na maior atividade sempre, né, Gabriel? E você não perde o seu tempo. E você ainda também tem tempo de participar da pergunta do Paulinho. Corre lá para o nosso WhatsApp para responder. Quem fez os gols da primeira vitória do Inter sobre o Fortaleza lá em 1976? Manda tua resposta para o nosso WhatsApp 99224-1220, que daqui a pouco o Paulinho vai estar aqui para dar a resposta. Fica esperto. Mauri, não sei se você sabe essa resposta da pergunta do Paulinho, depois você tenta responder. Mas conta para o torcedor colorado como é que foi essa reapresentação do Inter após o empate contra a equipe do Corinthians.
Gabriel, nesta reapresentação, o técnico Zé Ricardo comandou um treino com os reservas. O destaque acabou ficando por conta da presença de Nonato. O jogador que teve problemas no pubis e ficou afastado por um tempo, trabalhou normalmente e deve, inclusive, ser titular na partida contra o Fortaleza no final de semana no estádio Beira-Rio. Os titulares do time ficaram apenas na academia fazendo atividades. O outro destaque ficou por conta de Matheus Galdesani, o volante que rompeu os ligamentos do joelho no começo do ano em seu primeiro treinamento no Internacional, está na fase final de recuperação. Para enfrentar o Fortaleza, o Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson e Nonato, Potker, Guerreiro e D'Alessandro. O time já se preparando para o confronto contra o Fortaleza. E Mauri, a gente já falou do treino do Inter, mas como é que foi a atividade do Grêmio? Olha, Gabriel, apenas nos treinos físicos para o elenco do Grêmio nessa reapresentação após perder em casa para o Flamengo no domingo passado. O meia Jean-Pierre mais uma vez apareceu correndo no redor do gramado. O jogador completou 2 meses sem atuar devido à lesão muscular sofrida em um treinamento no feriado de 20 de setembro. Ele foi acompanhado de perto pelos médicos Márcio Dornelles e o fisioterapeuta Henrique Valente. Dos titulares, apenas Bruno Cortes e Léo Moura participaram da atividade. Os convocados Matheus Henrique, Kahneman e Felipe Megelaro só voltam a treinar na tarde de hoje, após participarem da data FIFA com suas seleções nacionais. De volta contigo, Gabriel. Tá certo, então, a Mauro Dornelles trazendo todos os destaques pra gente. E o Internacional segue na luta por uma vaga na próxima Libertadores. Já pensa, claro, também em 2020. E onde será que tem que reforçar a equipe que vai ser comandada por Eduardo Cudê? A temporada 2020 já começou a ser planejada por aqui. No banco de reservas, o anúncio de Eduardo Cudê é questão de tempo. O comandante vai deixar o Racing da Argentina e treinar o Inter. Na defesa, a segurança e a grande fase de Marcelo Lomba estão garantidas. Na lateral direita, Heitor ganhou espaço. Apesar de jovem, conquistou a titularidade. O objetivo pessoal meu é estar entre os titulares até o final do ano e, consequentemente, ano que vem. Claro que se chegar um reforço vai ter concorrência, isso é bom até para me ajudar a crescer profissionalmente. Então é treinar da melhor maneira, aproveitar bastante a oportunidade que lá para frente a gente vê o que vai acontecer. Na zaga, a imposição física de Rodrigo Moledo, aliada à qualidade técnica de Cuesta, é garantia sempre de bom desempenho. Na lateral esquerda, Wendel e Zeca sofrem contestações. Afinal de contas, o Colorado precisa de reforços nesta posição? Sim, o Internacional precisa reforçar as laterais, porque no lado esquerdo, o Wendel fez contrato de 3 anos mais 1 e provou que é insuficiente. Natanael chegou com um contrato de 3 anos, já provando também que é insuficiente. Eric ainda é verde, considerado pela direção, precisa de mais experiência. Na lateral direita, a boa notícia é o Heitor, que precisa de maturidade, precisa de orientação para que não force tantos cartões, não leve tantos cartões nos jogos. A alternativa para o Heitor, ela também é fraca, que é o Bruno. Então, para resumo, o Inter tem que contratar 2 laterais, para a direita e para a esquerda. No meio-campo, o Rodrigo Lindoso se firmou após a lesão de outro Rodrigo, o Dourado. A vitalidade de Edenilson é considerada fundamental. E neste setor da equipe, um grande desejo de um atleta que já passou pelo clube nas temporadas 2014 e 2015. O grande sonho do Inter é repatriar um velho conhecido, Charles Arangues. O volante, um dos destaques da seleção chilena, está no Bayer Leverkusen. Seu contrato com o clube alemão se encerra em junho de 2020 e a partir de dezembro ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Um grande ponto de interrogação. D'Alessandro, grande ídolo do torcedor, vai renovar ou não seu contrato? A resposta do argentino será dada ao final do Campeonato Brasileiro. No ataque, Paulo Guerreiro é sempre uma garantia de bolas nas redes adversárias. E quem seria um companheiro ideal para o peruano? Olha, considerando que o Guerreiro seja um jogador de 35 anos, cuja movimentação, cuja entrega seja menor do que um jovem entre os 25 e os 30 anos, o Internacional precisa ter alguém que compensasse essa falta de movimentação dele com um pouco mais de intensidade.
Eu penso em alguns nomes, o meu nome ideal seria o Tyson. Eu gosto muito da ideia daquele atacante do Fluminense que tem no Benfica, o Ione Gonzalez. Jogadores desse tipo, que têm intensidade, que se movimentam, abrem espaço e atraem marcação. O Guerreiro não é um jogador que hoje consiga fazer isso por conta dele, pelo perfil hoje da idade, pelo perfil da movimentação, da sua carreira toda que está no fim. Um consenso pelos lados do Beira-Rio. Ter um time forte para buscar títulos relevantes em 2020. E agora vamos voltar até a nossa redação, nossa central de controle, Paulo Pires. Passei o programa inteiro pensando qual era a resposta do Paulinho e eu confesso, eu não sei dessa vez. Você e vários telespectadores, só para ter uma ideia. Confesso que hoje eu dificultei para o nosso pessoal aí que está acompanhando o Donos da Bola. Eu perguntei o seguinte: quem fez os gols da primeira vitória do Inter sobre o Fortaleza? Foi em outubro de 76. Vou acompanhar a resposta aqui. O Jorge Santos fez contra, isso estava garantido. Resta saber quem marcou também pelo Inter. Falcão, Jair Lula ou então Valdomiro. Opção A, Falcão, foi a resposta correta, ou a resposta correta na verdade é Falcão, letra A, Falcão e Jorge Santos. 20 de outubro, lá de 76, no Beira-Rio, Inter 2-0. Alguns abraços aqui para poucos acertadores de hoje. Para o Paulo Afonso, para o Borjão de Estrela, para o Daniel Canabarro de Santa Maria, para o Valdemar de Pelotas, para o Osmani de General Câmara, para o Paulo Souza de Caxias do Sul e também para o Álvaro de Estrela. Prometo que amanhã vou fazer uma pergunta mais fácil, tá bom, Gabriel? Tá certo, então o Paulinho vai dar uma facilitada para você. E com o Inter de olho em Javier Pastore para 2020, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com o pessoal do Toque de Bola para debater essa informação. O Inter de olho em Javier Pastore para a próxima temporada. De volta aqui com o Donos da Bola. Agora o pessoal do Toque de Bola chegou aqui com a gente. Tudo bem, Bagé? Beleza? Tudo bem, Gabriel? Tranquilo. Serginho? Tudo certo? Bem, Gabriel. Tudo ótimo. Taigor, Roberto Pauletti, César Cidade Dias. E você que participa com a gente no 992010949. Está aqui embaixo na tela. 51992010949 para você que está acompanhando, né? Pela televisão, o Donos da Bola junto com o Toque. Você que só está ouvindo, 51992010949. E a gente foi para um rápido intervalo aqui, né, Bagé? Justamente com a informação de Javier Pastore, um dos nomes que o Inter busca para 2020. E era um nome que o Racing estava atrás justamente porque o Eduardo Cudê queria contar com esse atleta. Esse seria um reforço importantíssimo, né? O César Cidade Dias trouxe essa informação, né, que é uma informação importante por vários aspectos. Primeiro que nos dá uma indicação daquilo que a gente imaginava. O Eduardo Cudê já chega, eu quero esse tipo de jogador com esse tipo de perfil. O Pastore foi um jogador que saiu muito jovem do futebol argentino, né, para jogar na Europa. Ele não vingou, se a gente considerar o potencial que se imaginava dele, até em nível de seleção ele acabou não vingando em nível europeu, mas eu considero uma boa contratação, até porque o pensamento da diretoria está indo sempre ao encontro de grandes nomes. Tem um outro detalhe importante nisso. Para buscar um jogador de meio campo, por exemplo, o Charles Arangues, hoje ele é um primeiro volante no Bayer Leverkusen. Tem a lesão do Dourado, não jogando Dourado, o Lindoso não vai perder posição para o Arangues. E nós trouxemos a informação outro dia de que existe uma possibilidade muito forte que o Edenilson seja negociado nessa janela de final de ano. Então, penso que é uma coisa mais ou menos, porque se fala em Arangues, se fala em Pastore e se fala em Nath Fernandes. São todos jogadores de meio campo. O Inter buscando meio-campistas, ao que parece, né? O Arangues jogando como primeiro homem na linha de 3 lá do essa Bayer informação Leverkusen. ela tem um valor simbólico, eu acho. Ela tem um valor simbólico. O que a gente fala aqui todo dia? A gente fala que o Inter está com sérios problemas financeiros, que o Inter tem dificuldade, vai ter dificuldade na contratação de jogadores. E quando tu fala no nome desse porte, e aí eu não estou entrando no mérito se ele é bom, se ele é ruim ou não, só que é um jogador famoso, um jogador com vinculação com seleção. Jogou Copa? Jogou Copa do Mundo, um jogador de um grande clube europeu que é a Roma. Ou seja, tu falar na contratação desse jogador desfaz todo esse cenário que nós criamos sobre a dificuldade do Internacional em contratar jogadores. Porque quem quer o Pastore, não conseguiu o Pastore, pode conseguir, do mesmo tamanho. Mas o Flamengo, tem uma consideração aí, César, que eu acho que tem que ser feita e certamente quem faz
o Alessandro Barcelos, que faz o orçamento do Internacional, com certeza projetou isso. Ele tem no final do ano 11 jogadores, que eu mesmo já dei o nome desses 11 jogadores, cujos contratos estão vencendo agora, e que o Internacional pode simplesmente dar uma carta de agradecimento e mandá-los embora, que não vão fazer falta nenhuma para o Internacional. Se nós considerarmos aí 200 mil de média de salário de 11 jogadores, nós estamos falando de 2 milhões de reais por mês, que dá em torno de 400 mil dólares. O Pastore, ele deve vir por empréstimo. Eu não traria o Pastore, vou deixar bem claro. Eu preferiria o Nátio Fernandes, como está sendo falado aqui. Eu focaria num atacante. Mas se tu tirares esse peso de 11 jogadores e transferir esse peso, um pedaço desse peso para contratar um grande jogador, tu vais gastar menos e vai ter mais qualidade. A questão que o Flamengo também... Para trazer esses jogadores, tá, agora, nessa qualidade que está se falando, o D'Alessandro tem que sair. Não, porque trazer esses caras para algum ser banco do D'Alessandro não tem como. Inclusive, estava conversando com um amigo chileno que veio me chamar para conversar um pouco sobre essa questão do D'Alessandro, inclusive. Ele disse que a Universidade de Chile, a LAU, está observando e está entrando em contato com o D'Alessandro. E o grande... Quer buscar uma grande contratação na próxima temporada e o D'Alessandro seria esse nome, porque eles sabem que o contrato do D'Alessandro encerra no final do ano. Agora, quando se fala no Pastore, Gabriel, a gente pensa um pouco também no grande time dessa temporada, que é o Flamengo, né? E o paralelo que a gente faz, que montar time bom não necessariamente é ter muito dinheiro. Flamengo e Palmeiras têm investimentos semelhantes em relação à temporada. E o Flamengo conseguiu montar um time muito melhor do que o Palmeiras. Por quê? Porque teve criatividade e ousadia para contratar. Foi lá na Europa, buscou por fim de contrato o Rafinha, buscou por um preço baixo também em relação ao mercado do Felipe Luiz, bancando o salário. Mas é um tipo de criatividade que o Inter pode ter, por exemplo, com o Pastore. É criatividade. Mas tudo tem o seu tempo. Para mim não são criatividade. Mas tudo tem seu tempo. O Rafinha, quando desembarcou aqui, foi criticado porque tinha sido reserva no Bayern de Munique. O Gabigol, quando foi anunciado no Flamengo, mesmo tendo sido artilheiro do brasileiro ano passado pelo Santos, mas lá fora não deu certo. O Gerson, quando foi anunciado, por alguns foi chamado de vigário. Isso é novo, mas já está preguiçoso porque está milionário. Tem vários contextos que talvez aqui não acontecessem. Nós cansamos de falar aqui nesse espaço que o Flamengo botou 10 milhões de euros no Vitinho e o Flamengo botou 7 milhões de euros no Everton Ribeiro. Estão jogando agora. O Everton Ribeiro talvez seja um dos melhores jogadores do ano. É a questão de daqui a pouco dar até um tempo. Sim. Eu não sei se tem essa paciência aqui na dupla Granal. Porque o Pastore, se vier, também vai passar por essas rejeições e essas... Ele nunca jogou no Brasil. A diferença de tratamento dele é totalmente oposta. Só, vamos lá. Eu até concordo com alguns nomes aí. O Pastore, ele escolhe o time para jogar no Brasil. Mas não é tão simples assim, César. O Rafinha também escolheu. O Rafinha foi o que o César está falando de escolher é que seria titular. Não, para contratar sim, mas não é tão simples assim virar chave. O Pastore pode chegar aqui e caminhar. Mas acho que a diferença defendendo o César, o que ele queria dizer é que ele joga bem. O Daniel Alves, por exemplo, o Daniel Alves escolhe o time para jogar aqui no Brasil. Tá no São Paulo, tá bem no São Paulo? Não tá. Não, mas o Daniel Alves não tá... É que o Daniel Alves está numa outra função. O Daniel Alves está jogando em outra posição. Mas essa questão depende... Aí tu contrata... depende do time do São Paulo. Esses dias eu bati boca com o Paulete no programa. Se o Daniel Alves tivesse vindo pro Flamengo jogando de lateral direito... O melhor jogador do time do Flamengo hoje é o Daniel Alves. O Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América 2 meses atrás. Aí porque o São Paulo é uma baderna e botou o cara para jogar de meia... Não, mas não foi o São Paulo, né? Foi ele que quis. Não, o problema acho que não é ele que jogar de meia, o problema é o São Paulo em si. Sim. Mas, olha, o mais importante dessa questão do Pastore, volto a dizer, eu espero que não venha o Pastore, mas... é a filosofia do treinador que já está sendo implantada no Inter. Também. Na realidade, ele está buscando alguém para o lugar do D'Alessandro. É isso aí. Ou o Edenilson será vendido, ou o Patrick será vendido, ou ambos. São os dois que mais receberam os Dourados no momento, né? Ou o Dourado não vai jogar mais, porque para o Internacional está focando no meio, é porque... certamente a diretoria de futebol já tem um planejamento definido para isso. Mas é que os times... E dentro do critério do Cudê. É que nos times do Eduardo Cudê, ele valoriza muito essa saída, principalmente ali na primeira, no máximo segunda linha de volantes. Né? Os trabalhos do Eduardo Cudê, claro, no Tijuana eu não vi, mas no Racing e antes no Rosário, foram sempre times que valorizavam demais essa transição do meio campo. O Pastore, ele jogaria em qual função ali do meio campo? Ele é o terceiro. É o meia mais adiantado, centralizado. Ele é o D'Alessandro. Só que ele é o D'Alessandro... mais ágil, mais rápido,
acho para mim que joga mais. mais. Mas é super salário, né? Ninguém deixa a Europa para vir jogar de graça aqui. Jogador caríssimo. E aí é mais um motivo para tem um detalhe. É mais um motivo para não ficar com o O D'Alessandro. Pastore, ele não estava bem na Roma e nas últimas 5 partidas virou titular e começou a jogar bem na Roma. Ele tem 8 partidas, o campeonato italiano está na 13ª rodada, 8, né? Ele jogou 8. Ele começou muito mal no campeonato e agora ele começou Olha, e o a D'Alessandro, eu gostaria muito que o Internacional não deixasse sair. Não como jogador ele já não joga 2, 3 anos, mas ele seria o diretor técnico perfeito do Internacional. Tem liderança, conhece futebol, conhece o clube. Eu tentaria mantê-lo, mas claro, se ele quiser jogar, ninguém vai impedi-lo de jogar, né? Porque isso aí é uma coisa do jogador. Mas no Internacional ele não tem mais condições de jogar, principalmente no modelo que a gente vê o Racing jogar, que é intenso, agora, pressão todo o tempo. Tomara que no trabalho agora do Eduardo Cudê tenha uma atenção especial para essas joias da base do Internacional, porque tem garoto que tem qualidade, né? O Peglo, é um menino, 17 anos, tem qualidade, põe para jogar, dá uma chance, porque tem alguns, tudo bem, tá se falando de Pastore, de Nátio Fernandes, de Arangues, são jogadores de outra turma. Há bem pouco tempo se falava no quê? Eu fico imaginando o Odair assistindo o Donos da Bola, né? Pô, pra mim, nos dava o Paredes, o Trellis. Ó, Odair, tá chegando o centroavante, o Trellis. Né? Muda o patamar agora e a cobrança vem junto, né? E essa, para mim, é o grande símbolo do que nós estamos conversando. O que mudou financeiramente para o Inter poder mudou aquilo, né? Mudou Inter... que ano que vem tem eleição, tem que ganhar alguma coisa, senão não vão votar. Não, mas tu tem que qualificar natural. Não, é claro que o Inter tem. mudou a porta do aeroporto, ele está indo agora para o embarque internacional. Não pode ser Mudou por que isso. 11 estão indo embora e Será vai trazer 2. Ou será que o Sonda não entrou? Mas ele já está, Não, já está na camisa. Não, de maneira importante, vamos construir um grande time. Será que não aconteceu isso? Porque não é eleição, porque aí é irresponsabilidade. Não, mas não é, a gente não pode dizer que futebol é assim. Mas assim, desde o início desse ano, meio desse ano, a gente projetava que o ano de 2020 do Internacional seria de um investimento bem maior em relação a esse ano. Isso aí a gente sabia. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Inter não conseguiu pagar a conta do Cuesta. Mas não é que não tem alguma coisa que não fecha. O vice-futebol Roberto Melo falou que tinha 2 milhões para contratar. Aí tem que pagar o Independente, são 4, né? Mas não vai pagar, 4 milhões. não vai parcelar. Aí tem que pagar o Arangues, se vou trazer o Arangues, tem o Pastore. Vamos ser pragmáticos. Outro dia, um tempo atrás, até o Bagé que fez a conta, nós elogiamos a diretoria do Grêmio, porque ela abriu mão de alguns jogadores 5 caros, jogadores contratou o Tardelli. E contratou o Tardelli. O Internacional fará a mesma coisa. O Internacional deve ter projetado no orçamento. O Wendel, Wellington Silva e Trellis custam para o Internacional os 3 juntos 1,1 milhão por mês. Pensando basicamente no salário, tem mais o Bruno, tem mais o Neilton, tem mais o D'Alessandro. Parede. Mais o Parede. O Nico já não vai estar, o Nico é salário alto, já foi embora. O próprio Sobis. E vai entrar um dinheiro mais de ainda 2 milhões. Entra um dinheirinho do Nico. O próprio Sobis. Não, o Sobis é um salário alto e o Sobis não vai ficar no Inter ano que vem, né? Acaba o contrato agora. E você participa com a gente aqui do nosso debate no 519-9201-0949. O Inter que tem esses últimos 5 jogos para, quem sabe, classificar de maneira direta a Libertadores da América, fase de grupos, né? Se não classifica na segunda fase. Já torce para o Flamengo ganhar a Libertadores. Já torce para o Flamengo no sábado. O Flamengo ganhar a Libertadores da América às 5 da tarde. E o Zé Ricardo, ao que parece, ele achou o time. Pelo menos nessa reta final, achou o time, né? Agora ele vai colocar o Nonato. Inclusive vai ser a mudança que ele falou. O Nonato participou da atividade ontem e o Nonato vai ser titular no lugar do Patrick. É uma tendência. Ele tem ganhado Fortaleza, né? Porque se tu tá buscando aí na vaga Libertadores, para não depender dos outros, tu joga na tua casa. Precisa ganhar. Contra um time que não busca, que não é teu adversário para Libertadores, tu é obrigado a passar em cima. Outra, ele trabalhou lá, embora 7 jogos, o último time do Zé Ricardo foi o Fortaleza, ele tem a obrigação de ganhar. Porque, de novo, o César usa o termo do ano melancólico, né? O César gosta de usar esse termo. Final de ano melancólico. É final de ano melancólico. E a gente vai para um cálculo rápido. São 20 clubes, tu tira os 4 que caem e ficam 16. Dos 16, talvez 8 classifiquem para a Libertadores, metade classifica. Pelo amor de Deus, a Libertadores é obrigação, ela não pode ser mais um bônus. Ela virou obrigação. E é verdade. Ela virou... Tu te arrastando, até sem querer. Parece uma faculdade que tinha aí, que tu passava na frente e dizia o teu nome pro porteiro, tá aprovado, começa segunda-feira. Não, tem que ter um critério um pouco mais exigente, digamos assim, de classificação. Tem que subir a régua. Então, já que a régua não está em cima, é obrigação classificar. Pega o máximo que alcança e uma declaração do Gabriel, que eu falei? Uma declaração do Zé Ricardo depois do jogo contra o Corinthians e que o Inter teve uma atuação bem melhor do que tinha tido anteriormente. Ele disse que trabalhou a semana cheia
para enfrentar o Corinthians, né? Trabalhou durante toda a semana espelhando a equipe do Corinthians. E que ele ia fazer isso nos jogos que restam porque não ia dar tempo de criar uma identidade de time para jogar de maneira igual contra todos os adversários. Olha, para espelhar o Fortaleza melhor cara que ele, acho que tem poucos. Né? Mas aí ele bagunça o que ele mesmo disse quando chegou. Que ele não ia romper totalmente com o trabalho que tinha sido deixado, que tinha um legado muito forte do Odair. Só agora se ele busca uma identidade, mas beleza, são incoerências naturais, até porque ele está tentando defender o trabalho dele. Quando ele diz, olha o resultado que eu consegui dar, contra um tempo que ele fez contra o Corinthians, Isso. não fez um bom jogo. O primeiro tempo foi do Inter, o segundo foi do Corinthians. Sim, mas em comparação com outros jogos foi o menos pior, né? E a entrada do Nonato agrada, Paulete, no lugar do Patrick, que é a tendência? Eu gosto muito do Patrick, eu acho ele um jogador muito importante, mas eu gosto também do que representa a entrada do Nonato. A entrada do Nonato representa mais intensidade, representa mais movimentação pelo campo inteiro, porque o Patrick, no esquema do Zé Ricardo, ele está restrito a ser uma bengala do Wendel e um ponto esquerdo, entre aspas, ou seja, ele está com uma área de atuação restrita. E eu gosto do Patrick, eu acho que ele tem condições de entregar mais. Mas a entrada do Nonato significa que vai ter uma rotatividade maior entre o Edenilson e ele, e talvez o Lindoso ficando um pouco mais fixo. Nesse aspecto me agrada. Mas não vai ter quem faça corredor esquerdo como o Patrick fazia, né? Não pode jogar o Potker por lá, porque eu acho que o Potker rende mesmo pelo lado direito. E ele tentou o Potker já pelo lado esquerdo e não deu muito certo. Mas ele vai... O resumo é o seguinte, o Wendel, cuida do teu lado agora. Porque nós vamos atacar mais, porque o Nonato ataca mais. É um risco. Agora, a gente falou tanto de contratações também, né, com essa possibilidade do Pastore, tem Arangues, tem outros nomes que o Inter vai sondando, tem a chegada do Kudê. E a enquete do programa de hoje era justamente sobre isso. Qual setor o Inter deve focar, né, deve priorizar na busca por reforços? Laterais, meio-campo e atacantes. 46% dizem que meio-campistas, 38% dizem que laterais e 17% dizem que atacantes. Paulete, por exemplo, votou nos 17%, tá? Junto ali, diz que atacantes. E vocês, acham que meio campo, lateral? A gente falou muito sobre laterais também, né? O Wendel, o Natanael não renderam. Eu vou de meio campo. Eu vou de meio campo também. O meio campo do Internacional é um meio campo de força e de transição, mas não é um meio campo de qualidade técnica. Por isso que eu discordo do Paulete com a chegada do Pastore. O Pastore colocaria de novo, seria mais um cara para botar a bola no chão e trabalhar ela com qualidade. Isso falta para o Inter. No meio campo, Serginho, seria? Meio campo. Depois coloca também lá um parceiro para o Guerreiro. Se fala que vai ser o Everaldo, ex-jogador do Grêmio. Everaldo em homenagem a Everaldo Marques da Silva, né? Foi campeão do mundo pelo Grêmio em 70. Então, um bom jogador que fez uma boa temporada pela Chapecoense. Ele tem 14 gols, se não me engano, na Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim, eu acho interessante, porque é uma discussão quando nós aqui temos opiniões divergentes, e acho interessante isso, e isso preocupa mais o Internacional. Para mim, o Inter não tem laterais. O Inter não tem. Eu acho que se escolhesse prioridade também, eu acho que iria o Inter não tem laterais. Nas laterais. Quem são os laterais esquerdos do Inter? Mas o Inter não vai investir em lateral, não, pode ter certeza. Ele renovou mais um ano com o Wendel. O Natanael acabou de chegar por 3. Ali na esquina não vai. Eu não duvido o Natanael começar como titular ano que vem. Eu também não duvido. Mas é bom o Natanael. Não, mas aí é outra discussão. Estou dizendo que eu acho é que aí não adianta contratar o Pastore. Não, tudo bem. Mas o Inter não vai contratar para todas as posições. Eu sei. Uma coisa é precisar, outra coisa é o time. Se botar numa ordem de preferência ali. Quando a gente fala em essa é outra conduta que nós temos que mudar. Nós, que eu digo o futebol. Se o Inter contratar o Pastore e jogar com o Heitor e Natanael, não ganha. Esquece. Eu já ouvi de alguns treinadores uma frase que é o jogador mais fraco, o elo mais fraco do teu time representa o tamanho da tua equipe. Será que é isso? Pode ser, uma boa reflexão. Não serve, não pode jogar, porque não vai ganhar. O que o Flamengo fez? O time do Flamengo é uniforme. Tu não olha, eu olho para o lado, tem o Felipe Luiz, eu olho para o meio, tem esse Gerson, eu olho para a direita, tem o Rafinha, eu olho para frente, tem o Bruno Henrique, eu olho para o outro lado, tem o Gabigol. Se apaixonou. Não é. O Serginho, é isso. Aí o Grêmio foi jogar lá com o Atlético Paranaense. Onde é que foram os gols? Na direita, né? Quem é que estava? No primeiro gol, ninguém.
Porque o Leonardo Gomes estava fora e o Galhardo não tinha entrado. E depois o Galhardo. O Galhardo. E quem é que estava na frente para tentar fazer um golzinho e salvar a casa? O André. O André. Não ganhou. Se tivesse o Tardelli naquele dia, o Luan naquele dia, um lateral direito de verdade... O Tardelli também recebeu um monte de oportunidades, não resolveu nada. Entendeu? Ele deu mais que o André. E vamos seguir. Não, mas não, essa comparação não vale. Mas quem fez a comparação foi tu. Mas tu está colocando o Tardelli também tu tem que te convencer e ser honesto em dizer que o Tardelli também não deu um bom retorno ao Grêmio. Mas em relação ao André... Tu tem que ser honesto em dizer isso. Tu não pode fazer a comparação com o André, porque é uma comparação que não existe. Em relação ao André, 10-1. Bom, mas tudo bem, 10-1, mas o que adiantou? Ele não jogou quando precisou, Sérgio. No jogo lá contra o Atlético Paranaense ele não jogou. Ele jogou várias partidas e também não entregou para o Grêmio que ele tinha que entregar com 1,2 milhão de salário. Então, e vamos seguir, inclusive, nesse debate. Que nenhum dos dois serve. Então, vou deixar um teaser aqui. Nós podemos concluir, então, que a emergência do Grêmio é um centroavante. E a gente vai para o intervalo e volta falando sobre isso. Reforços para o Grêmio. Onde o Tricolor precisa fazer contratações. Não sai daí. Volta aqui com o Donos da Bola, junto com o pessoal do Toque de Bola, para seguir no nosso debate, falando sobre onde o Grêmio, quais posições o Tricolor precisa contratar. E aí eu peguei aqui a mensagem do nosso telespectador, o Christian de Almeida Soares, lá do Alegrete, tá ligadaço com a gente. Quais os laterais e goleiros que o Grêmio deve contratar? Ele já começa dizendo que é lateral e goleiro. Essa é a prioridade. Certo. Goleiro é a prioridade. É a prioridade 1? Eu buscaria um goleiro se ele fosse muito superior para chegar e virar titular absoluto. Se não, dá chance para o Mediolaro. Sim, porque o Júlio César veio que contratar alguém só para... Eu acho que o goleiro não é nem prioridade, é emergência. Então, a gente todo mundo concorda que o goleiro é o 1. Prioridade 1. Não, eu não. O 1 eu não. Não, mas não pode. Tá gostando do Paulo Vitor? Não. Eu acho que o Grêmio só não foi à frente esse ano porque não tem centroavante. Ninguém faz gol naquele time do Grêmio, só o Everton faz gol. Mas aí depois fez 16 gols em 5 jogos. Quando tu não tem um artilheiro, aí tu precisa mais de um goleiro ainda. Porque o grande problema é que toda bola que é chutada a gol, 3 bolas chutadas a gol no Grêmio, 2 entram. E aí, se tu já tem uma inoperância na frente que tu não marca, e aí tu toma um gol, tu perde o jogo. É melhor 0x0, né? O Paulo Vitor está pagando um preço daquele 5-0 contra o Flamengo. Não, mas a gente tem essas críticas. Não, mas começou ali uma confusão maior. No 5x0, a única falha talvez seja no primeiro gol. Mas o Paulo Vitor é prático. Vamos tentar, dentro da realidade financeira do Grêmio, tá? Dentro da realidade financeira do Grêmio. Que é boa ou é ruim? Não, que se diz que é boa. Diz que é boa. Então vamos lá. Goleiro é insuficiente, lateral direito é insuficiente. Jeromel não é, Kahneman não é, Cortez não é, Matheus Henrique não é, Maico. Insuficiente não é. Alguns já discutem. Alisson é? Não. Jean-Pierre é? Não. Everton é? Não. Aí tem o centroavante. O Tardelli é... Como é que tu diz, Sérgio? Tardelli não serve e tal. Tardelli para mim não serve. Então o Grêmio precisa de um goleiro, de um lateral direito e de um centroavante. Mas e aí qual é a ordem dessas prioridades? É todas, na mesma ordem. Acabei de falar. Para mim que tem um outro nível de exigência, futebol, o Alisson não joga. É que aí tu entra, por exemplo, se tu quiser ser um pouquinho mais abrangente, tu vai dizer, o Alisson não, o Michael não vai conseguir, o Cortez deu uma resposta. Aí tu já tem 5. O Michael vai chegar o dia dele também, né? De parar. O Kevin, por exemplo, mandou aqui pra gente que tem que contratar o Gatito pro gol. Não. Por exemplo. Gatito deixa lá. Gatito, mas não. Acho super valorizado. É muito difícil contratar um bom goleiro dentro da realidade financeira do Grêmio. A verdade é essa. Um goleiro que chegue aqui e diga assim, ó, por exemplo, já está se falando do Rafael, reserva do Cruzeiro. Fraco. É mais um. Aí é melhor deixar o Paulo Vitor. Eu não tenho dúvida alguma que se o Danilo Fernandes não fosse do Inter, seria o goleiro do Grêmio. Não tenho dúvida nenhuma disso aí. Não tem goleiro... Se é para buscar reserva, busca o Walter do Corinthians. Só vou pedir para tu não... Nós vamos almoçar em seguida. Então eu só vou pedir para tu não
propor mais uma vez aquela negociação, porque eu não vou almoçar contigo se tu Qual é a negociação? Olha, nós almoçamos sempre juntos, eu não vou almoçar vai contigo. trocar de mesa. Olha o que ele faz. Duda Crefe. Lá vem ele. Vocês não têm goleiro. Não aceito. Pô, ele já foi pelo caminho errado. Duda Crefe que não decide nada. É o vice-presidente de futebol. Não decide nada, Paulete. Nós Vai temos por outro 4 caminho. goleiros lá. Então dá um recado para todos. Então, Dá um recado pro Romildo. O Deco que conhece bola, o Guerra que conhece bola, todos os caras que eu considero. O Internacional tem o Danilo Fernandes e vocês não querem o Luan. Vamos fazer... Aliás, tem mais jogadores que vocês podem pedir. O Melo conhece bola. O Paulete vai entregar os 11 que estão encerrando o contrato. Olha, eu quero que ele me responda aqui se o Melo conhece bola. Eu não conheço o Melo, eu avalio o Melo o seguinte, o Melo disputou 10 campeonatos pelo Internacional, não ganhou nenhum. Então, por essa avaliação, não conhece. Mas eu não posso ser tão... Eu nunca conversei com ele sobre isso para ver as ideias dele. Desses outros que eu falei, eu conheço bem e sei que são pessoas que conhecem futebol. Essa proposta do Paulete, primeiro que terminou com a minha companhia no almoço de hoje. Mas vocês estavam muito bem no vídeo juntos, um lado porque a lado. Dá pra almoçar junto ainda. ele cria a possibilidade do Luan ir para o Inter. E isso é um sacrilégio. Isso é um ataque pessoal terrível que tu faz à minha pessoa. Inclusive a gente falou um pouco sobre isso no Donos, antes do pessoal, vocês estarem aqui com a gente, sobre o Luan poder renovar aceitando diminuir o salário, né? E aí seria um reforço, entre aspas, importante, se ganhar mais oportunidades. O Renato não quer o Luan. O salário do Luan é um dos mais altos do Grêmio e um dos mais altos do futebol brasileiro. Não teria cabimento elevar esse salário com a bola que ele não está jogando. Então, não, é que parece uma coisa de outro mundo. Mas o Luan se oferecendo... Senhores, é natural? Ele não vai renovar ganhando quase 900 pau. Ele vai ter que diminuir para poder renovar o contrato, senão não tem sentido. Não, eu digo mais no estilo de, então não vou renovar e vou sair de graça. Talvez seja esse o ponto. Pode ser. Mas ele tem hoje tanta procura assim? Também é a outra pergunta que se faz. O fato é que a maneira como o Grêmio conduziu a questão Luan em 2019, o Grêmio dilapidou o seu patrimônio. Vender não vai. A forma como o Grêmio tratou o Luan publicamente, como o Renato fez, com relação ao patrimônio do clube, ele desmanchou a imagem do Luan. Mas dá pra culpar o Grêmio? Será que não é uma resposta ao que o Luan fez? Aí que tá, é que o César não consegue Não, o César quer tratar entender, o Luan como uma estátua da Não, liberdade. é como se o Luan fosse uma criança. O Luan é do sub-15 do Grêmio. O Luan ganha lá com a Seleção Brasileira uma Olimpíada em 2016, uma Libertadores em 2017. 18 e 19 ele só fez turismo. Aí uma hora a culpa é do Renato, outra hora a culpa é da diretoria, do presidente, da torcida que vai a ele e atira pipoca. A culpa é dele, César. Eu não acho. O cara ganha quase 1 milhão por mês. Eu acho que o Grêmio contribuiu. Ele anda em campo. Eu acho que o Grêmio contribuiu. Aí no momento que ele tinha uma facite plantar, ele foi visto nos camarotes pulando que nem pipoca. Eu acho que o Grêmio contribuiu não contribuiu. Fracasso dele. O Grêmio contribuiu com o Estado. Ele só é milionário hoje graças ao Grêmio. Que é o paternalismo do futebol que a gente dá para uns, não dá para outros. Tem que cobrar, ele não está jogando nada. Ele trabalhou para isso. Sim, ele trabalhou para isso e o Grêmio paga ele muito bem. Hoje ele não faz nada pelo Grêmio e ele continua recebendo muito bem. Que vá com Deus se não tiver contrato. Sabe por que ele está procurando agora? Porque ele sabe que ele não tem mais mercado em alto estilo. Ele sabe que ele não vai ganhar o que ele ganha no Grêmio. Hoje é mais barato ele sair do que o Grêmio renovar com ele. E quem é que vai pagar o que ele ganha no Brasil para tirar ele? Luan e Tony Anderson por Nicão e Rony, a troca que está caindo de maduro para o Grêmio. Vamos falar sobre isso amanhã, a gente vai falar sobre a recuperação de Jean-Pierre, Luan permanecendo ou não e também do Internacional. O goleiro do Brasil é o Santos, do Atlético Paranaense. Goleiro Santos do Atlético Paranaense. Na Rádio Bandeirantes, por enquanto, deu, Bajé. Ponto final, tá chegando aí o Rádio Livre, depois tem o Band Sport Show com o Serginho Boazzi, para fechar, tá mandando abraço pro César Stadias, Marcinho Anaconda lá da Farrapos. E aqui um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Está chegando agora o Rio Grande que dá certo.